Boa noite, pessoal. Que Jesus nos abençoe. Começando mais uma live, nossa live de quartas, do Centro Espírita Nair Montes de Castro. Que estejamos com os corações unidos, nossos pensamentos vibrando e olhando, nossos olhos vislumbrando a mesma direção, que é a direção que Jesus nos apontou, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vou dar uma olhadinha aqui se já temos algum comentário, se as pessoas já estão chegando. Ótimo, o pessoal já está chegando aqui. Que bom, hein? Denise Ferraz, boa noite. Eliane, a Silvia. Oi, Silvia, boa noite. Sérgio. Sérgio, tem que chamar sua irmã, hein? Eu sei que ela está enrolada também com os grupos lá do centro, mas tem que puxar a orelha dela, hein? Tem que vir aqui com a gente. Vanessa, tudo bom, Vanessa? Boa noite. Muito legal, o pessoal está chegando aqui. E hoje um tema que eu acho maravilhoso. Estou começando a vivenciar isso com meu filho. Ele está se transformando num adolescente, né? Ainda não é um aborrecente, mas eu já vejo umas caras de tédio. Isso já vai começando a tirar a minha paz, que eu fico olhando assim e falo, ai, meu, vontade de esganar às vezes. Mas temos que ser tranquilos, porque é assim que a banda toca. Eu fui um péssimo adolescente, minha mãe que eu digo, e meu pai também, coitados. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, que muitas das vezes, como eu disse, tira a nossa paz. E a nossa convidada de hoje é a nossa querida amiga Gabriela, e ela já está aqui conosco. Ó, a Albertinha apareceu. Socorro, boa noite. Como é que tá, meu amigo? Tudo bom? Manda um abração pro seu Carlos. Eduardo também. Boa noite. Ó, a Vanessa falou que tem uma de 11 anos. E ela foi tranquila. Eu não fui não, Vanessa. Eu fui terrível. Fui terrível. Eu vou chamar aqui então a nossa convidada para a gente já iniciar essa troca de experiências com ela. E aí, Gabriela? Como é que você tá? Boa Oi, noite. boa noite, Leco. Boa noite, gente. Você Que bom também que tem vocês estão adolescente em casa, aqui. né? Tô tendo. Então pode falar como profissional da área e como mãe de uma adolescente. Melhor ainda, né? Pois é, Leco, eu tô com teoria e prática. Isso é muito bom, né? E você consegue enxergar dentro de casa também toda a sua teoria? Consegue ter paciência ou é que nem eu que tem vontade de esganar? Tem aquele momentinho, né, que aquele gap, intervalo entre aquilo que a gente sabe e aquilo que tem que ser feito, né? Então, acho que, independente de ter teoria ou não, a prática, né, como a gente vai se sair, conta muito. E a forma como a gente vai se sair no trato com o adolescente vai depender muito de quem é esse adulto que a gente se tornou. Como é que foi a sua infância, como é que foi a sua adolescência, e quem você se tornou vai dizer se você vai conseguir lidar de uma forma mais, como dizer, branda, ou então se vai ser muito complicado. Não vira um embate, né? Vira uma guerra dentro de casa, né? Vira, porque ao invés de ser um adolescente, são vários. Exatamente. Um Exatamente. adolescente em si e pai e mãe. Exatamente. É Então, a nossa aquilo. primeira pergunta: o que é ser adolescente? O que é a adolescência? Você pode explicar isso pra gente? Antes de entrar em conceito, eu digo para vocês que falar de adolescência é como falar de um enigma. A gente não sabe, né? A gente não sabe, a gente não entende. É como se fosse, sei lá, uma caixinha de Pandora, uma caixa preta. Só sabe na hora que vai acontecer. Então, eu fui no dicionário, eu fui pedir a ajuda do Aurélio. Enigma. O que significa enigma? Questão proposta em termos obscuros, ambíguos para ser interpretada ou adivinhada, coisa inexplicável, mistério. Então, se a adolescência é um mistério, a gente tem que trabalhar para poder desvendar esse mistério. Né? E quem tem adolescente em casa sabe muito bem do que eu estou falando, porque cada dia a cada momento pode surgir uma novidade,
E volto a dizer que a qualidade do adulto que os pais se tornaram vai fazer a grande diferença nesse processo de se tornar um sujeito que é a adolescência, né? Porque a criança, ela se torna um indivíduo, vai amadurecendo com a ajuda do outro, porque ele é o ser humano, ele precisa do outro para poder se constituir. Nós, enquanto espíritos encarnados no planeta Terra, a gente sabe que é assim. A gente precisa da figura do outro, né? O ser humano é altamente dependente. Um ser humano consegue sobreviver se não tiver o outro para cuidar. E nisso não é só o cuidado físico, né? Ser amamentado, trocar roupinha, tudo isso, todo o manejo que se tem que ter com o bebê, mas a relação de afeto que começa ali também é muito importante. Digo até que ela define a nossa questão psíquica, né? A nossa saúde psíquica começa ali, enquanto encarnados, bebezinhos. Conforme a gente vai crescendo, a gente deixa de ser indivíduo, né? A gente passa a ter a consciência de que é uma pessoa, eu sou uma pessoa, o outro é o outro, mas a forma como cada espírito vai lidar com isso também varia, tanto que isso mais na frente vai se desdobrar na estrutura psíquica que nós vamos ter, que é a neurose, a psicose ou a perversão. Eu não vou me aprofundar nisso, mais para frente eu falo um pouquinho mais. Mas esse processo inicial do desenvolvimento, né, ele é extremamente importante. A gente passa a ter a consciência e ter o início com a convivência com as outras pessoas, a interação social. Nós passamos a entender o que é certo, o que é errado. Os pais são nossos ídolos, né? Então, a adolescência, ela é um fenômeno psíquico e social que acontece. Pegar dado clínico, né? Para as meninas, digamos que começa aos 12, os meninos aos 13. Mulheres, nisso nós temos uma vantagem. A gente começa primeiro e, teoricamente, né, a gente se torna adultas primeiro, né? Aos 18, espera-se que já se tenha uma mulher adulta, jovem adulta, e os homens só aos 20, tá? Claro que isso é dado de livro, estatística, mas na prática isso não acontece bem assim. Hoje em dia, Leco, a gente vê adolescentes, jovens adolescendo cada vez mais cedo. Exatamente, né? E concluindo essa adolescência cada vez mais tarde. Eu brinco dizendo que eu atendo aqui adolescentes de todas as idades. Tem um psicanalista que já faleceu, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é José Otônio Uteral. Ele foi um grande nome estudioso da teoria de um psicanalista também muito querido por mim, chamado Winnicott. Ele falou muito da infância e da adolescência. Ele era pediatra, se tornou psicanalista, e o Otteral também. Ele tinha um termo para definir essas pessoas, adultescente. E comporta tudo. Então, como eu falei, ele é um fenômeno que ele acontece trazendo uma série de mudanças, né? Você tinha um corpo, deixa eu ligar aqui para não fazer barulho, um corpo infantil, onde o indivíduo, o ser, o espírito está ali à vontade com aquilo, de repente começam as mudanças psíquico-sociais, né? E esse conceito de adolescência, ele não é tão antigo, não. O de infância já não é, o de adolescência menos ainda. Ele é do período entre guerras, entre 18 e 39, que se criou esse termo adolescência, tá? E a descoberta da insulina aconteceu no meio. Então, aconteceu nessa época também. Foi um marco aí, né? A Deixa eu te descoberta da fazer uma insulina. pergunta, Gabriela.
Você disse que a adolescência está iniciando mais cedo e terminando mais tarde. Por que está acontecendo? Por que hoje em dia, nesses nossos tempos modernos, está havendo essa mudança, né, esse deslocamento desse período de início e final? Né? O que está acontecendo de diferente e se é bom ou ruim em relação às nossas crianças e os nossos adolescentes? Se nós pegarmos a nossa adolescência, que não tem tanto tempo assim, né, Léo? Muito pouco tempo. A nossa adolescência, a gente viveu uma época em que as coisas eram diferentes. Não sei quem está aqui, mas provavelmente tinha uma infância de rua, podia jogar bola, soltar pipa, tinha-se um pouco mais de liberdade e um pouco menos de preocupação com as questões do futuro, não que não tivesse, mas tinha-se menos, até porque o acesso à informação ele era reduzido. Muito reduzido, né? Né? Hoje, os pais eles protegiam os filhos fazendo o quê? Não deixava sair com determinadas pessoas, tentava proteger segurando dentro de casa. Só que hoje, o que acontece? O perigo está dentro de casa. Você pega um aparelhinho desse aqui, então o adolescente ele tem o mundo nas mãos. Olha o perigo. Então a internet ela veio, ela trouxe a globalização e com isso nós precisamos mudar o comportamento. Tem coisa que não dá mais para esconder dos filhos, não dá mais para poupar. Até porque a questão da censura foi revista. Se você ligar a televisão hoje em dia, na parte da tarde, pode aparecer a chamada de um filme que tem cenas de sexo. Uhum. Né? Isso Ou uma acontece, sim. violência também No meio do descabida, dia, né? muita coisa. Aí você, assim, faz uma assinatura de streaming. Então, eles podem, a não ser que você vá lá, tem gente que não sabe que você pode selecionar, botar uma. Como é que fala? Não é censura, não. É o controle Um parental, né? controle para que o filho não veja determinadas coisas. Mas quem não sabe, ele vai pegar, vai ficar zapeando ali, vai ver coisas que não são próprias para a idade. E com isso, eles vão para a escola, eles têm contato com outros colegas, né, que têm educações diferentes, culturas diferentes, familiares, eles se falam entre si e a coisa corre. Então, hoje eu vejo que a informação, o acesso à informação, ele ajuda, mas também prejudica nesse sentido. Uhum. Porque, Expõe demais, né? sim, acaba tirando o que havia inocência na infância. Hoje está Uhum. difícil. Havia pureza na infância. E isso vai caindo, a realidade se apresentando, né? Muitas vezes nua e Entendi. crua. E aí eu queria fazer uma perguntinha para você. Por quê? Porque nós temos hoje em dia uma grande novidade na vida dos nossos adolescentes, né? Na nossa época nós não tínhamos redes sociais. Então as nossas comparações eram comparações. Aqui que meu amiguinho levava para a escola uma camisa diferente, um brinquedo diferente, e a gente competia num nível assim muito micro, né? E as redes sociais hoje, com essa competição onde o adolescente está exposto a tudo o que está acontecendo com os seus amigos, com os amigos dos seus amigos, isso está atrapalhando também nesse desenvolvimento? Qual o papel das redes sociais nessa adolescência conturbada que os nossos jovens estão vivendo? Dá um exemplo assim bem prático. Uma faca serve para você cortar carne para você fazer o churrasco. Uhum. Serve para você fazer uma comida maravilhosa. Mas uma faca pode ferir. Depende do uso que você faz. Quanto mais preparado para lidar com as questões da vida, né, que hoje em dia, eu vejo que não adianta evitar deixar os filhos terem acesso às coisas, às informações. É a forma com que é contado, né, porque eu costumo dizer que o não dito é pior do que o dito, porque o dito de uma forma que eles possam entender, que eles possam digerir, não é chegar e falar assim,
chegar para um adolescente, um pré-adolescente, né, e falar toda a forma com que uma criança é concebida desde o ato sexual. Não, você vai contando aos poucos, né? Quando a minha filha me perguntou isso, ela tinha 6 anos. Essa pergunta sempre chega, né? Aí eu falei assim, como que eu fui feita? Uma coisa assim, eu falei assim, você é fruto do amor do papai e da mamãe. Então, é a verdade de forma que possa entender. Aí, mais à frente, você vai complementando. Isso não acontece com a gente enquanto espírito? Lógico. Primeiro, a gente não teve as mensagens de antes de Cristo, depois veio Cristo, clareou um pouco mais, só que usando as metáforas, as parábolas. Depois veio Kardec, nos trouxe toda a obra da codificação, está mais claro ainda. Por quê? A gente também está galgando isso, né? Saímos da infância espiritual, estamos aos poucos evoluindo. E essas informações, elas também vão mudando. Então, as redes sociais, elas podem ser muito boas por um lado, porque elas oferecem oportunidades. Mas, por outro lado, se não souber usar, dependendo do estado psíquico de quem usa, não é só adolescente, não, adulto também. Isso pode deixar as pessoas muito mal. Até complicar a coisa a tal ponto de piorar uma depressão, de levar a pensamentos suicidas, que Você eu não está sei se falando em você... depressão? Deixa eu só mostrar um dado aqui, para o pessoal ver. Eu peguei esse estudo aqui da FGV, onde diz que as redes sociais geram ansiedade e depressão em jovens brasileiros, né? E aí você vê que, não tem exatamente o número aqui, eu não entrei na matéria, mas é só para a gente dar uma olhada superficialmente, que realmente está tendo uma relação de causa e efeito dessa exposição toda que as redes sociais estão... essa janela que a rede social está abrindo, né? E que na nossa geração a gente não tinha essa janela aberta. Não Então é tinha. importante que a gente, como pai, mãe, né, a sociedade, compreenda os riscos que estão essas crianças, que para mim às vezes são crianças ainda, estão sendo expostos, né? Sabe o que acontece, Leco? Se a gente for pegar a adolescência, como era antes e como é hoje, por exemplo. Estou usando a gente como exemplo, tá? Da gente para trás. Muito para trás, lá, nossos avós, eles estavam começando a ser considerados adolescentes na época, quem era adolescente naquela época. Na nossa época de adolescência, nós já éramos considerados adolescentes. Tem esse termo, né, que usavam muito, aborrecente, até porque não se tinha muita explicação, não se tinha muito estudo a respeito, né? Se um conceito ele é recente, não tem, é uma coisa que passava batida. Até porque, se pegar assim, na época dos nossos avós, né? Anos 20, anos 30, se casava muito cedo. Sim, Principalmente, com 15, 16 anos. principalmente a mulher casava É, muito cedo. Porque o homem ainda ia para as Forças Armadas, tentava iniciar uma carreira, né? Aí tinha que estudar para ser médico, engenheiro, advogado. advogado, né? As profissões top. Né? Então, isso era o sonho de consumo da família. E a mulher escutava muito isso. Estou falando da sociedade patriarcal, né? Que a gente está tentando se descolar disso. Então, a figura do homem era a figura mais importante e organizava. Depois eu vou te dizer por que eu estou entrando por aqui. E existia a constituição familiar. O pai trabalhava, a mãe não necessariamente. Se trabalhava, também ficava em casa com os filhos. Então, o pai era o provedor, a mãe era responsável pela criação dos filhos, e os filhos tinham que fazer o quê? Estudar para ser alguém na vida. Né? Para se tornar um médico, advogado, o que mais que eu falei? Alguns Engenheiro. dentistas. Engenheiro. Para ser dentista tinha que ter mais grana, engenheiro. E tinha que estudar para poder ter a sua profissão e se casar. Então, essas eram as metas de antigamente. Os adolescentes podiam brincar na rua, a diversão era ir às festinhas, né? Havia uma troca de forma diferente, era mais presencial.
Então, o tempo foi passando, nós crescemos, tivemos filhos que são adolescentes hoje. Então, para nós que não vivemos isso já de cara, porque você também deve ter ouvido dos seus pais, né? Você tem que estudar para ser alguém na vida. Você tem que ter a tua profissão, né? Então, e o que sabiam da sua vida, provavelmente era aquilo que alguém viu ou que você contou. Hoje não. Hoje a coisa é completamente diferente. Saímos daquela educação mais repressora, que tinha mais limites, onde a figura do pai era muito importante, era decisiva muitas vezes. Só que eu atendo muitos homens também, eu vejo que essa criação repressora deixou muitos homens da geração de hoje com muitos traumas, né? Então, por um lado, se protegia muito a mulher e se exigia muito do homem. Só que a mulher não tinha direito a fazer muitas coisas, que hoje nós temos. Então, o adolescente hoje, ele tem acesso a informações que não são aquelas da conversa, né? São informações que ele acessa nas redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp. Eu escuto muito deles aqui, assim, eu não consigo, Gabriela, largar meu celular. Parece mesmo uma extensão do corpo. Sim. Que a gente custa entender, mas que para eles é muito natural. Quando eles nasceram já era assim. No que a gente foi se adaptando, chegamos ao ponto de ter. Eu estou colocando a gente aqui, pessoal, que é para balizar, né, a questão etária. Então, vou falar para a nossa idade, não, mas a gente tem mais de 30, né? Eu tenho um pouquinho só mais. Né? Então, a gente tem mais de 30. Então, o pessoal da faixa de 30 para cima, né? Nasceu, veio se adaptando com isso, fazendo cursinho de informática. Hoje eles parecem que já vêm com um programa instalado já no cérebro, né? Já sabem mexer e tal. Então, daquela criação que era mais repressora para agora, se tem uma liberdade maior, eu vejo que o ser humano ficou meio sem chão, ficou meio perdido. E é isso que eu ia perguntar para você, Gabriela, porque eu sou de uma geração, né, onde a última palavra, na verdade, lá em casa a última palavra era da minha mãe, né? Minha mãe que mandava. E, na verdade, a maioria das vezes é a mulher que manda em tudo, né? Minha mãe Não, era o resolvia. homem. Mas lá em casa O não, minha homem casa era minha dizia. mãe. Não, era o homem. Ele dizia sim, meu bem. É isso. A última palavra era do meu pai, era isso mesmo. Sim, hoje em dia parece que a última palavra é do adolescente, onde a família tem medo de confrontar, né? E isso eu acho que pode estar também causando um nó na cabeça dessa garotada, né? Porque o adolescente, ele não está ainda preparado para tomar decisões sábias, né? De longo prazo. Então eu acho que isso também acontece isso. Acontece, só que isso já acontecia. Adolescente sempre achou que tinha a solução da vida e do mundo, dos problemas e tudo. Isso sempre se achou. Porque o que acontece nesse processo, né? Nesse fenômeno que significa adolescer? Né? Mas é doença? Não, não é uma doença, mas é uma fase que se assemelha a um adoecimento. Né? Que você tenta se afastar da infância, daqueles ideais infantis, onde o pai era o grande exemplo do menino, a mãe também era para a menina, e começa a se ver que os pais são pessoas que são falhas, que têm os seus problemas, que têm os seus conflitos, que o mundo não é cor-de-rosa. Isso começa a ser questionado. Mas se a gente tiver harmonia dentro da família, dentro da casa, isso vai acontecer. Pode ser que seja menos, mas isso vai acontecer. Esse questionamento, ele faz parte desse processo de amadurecimento, porque o adolescente precisa se descolar dessas figuras parentais, né, que falaram sobre ele, que desejaram por ele quando ele era pequenininho, ou até E mesmo antes de decidiram tudo por nascer. ele, né? Sim, né? Lembra que na outra live a gente falou o que seus pais diziam que você ia ser quando você nascesse, né? Que é aquilo que o outro espera de mim.
A gente tem essa pergunta na nossa alma, né? O que que o outro espera de mim? Então, o que que eu devo me tornar para que aquele outro me ame? Por quê? Toda demanda humana é uma demanda de amor. Até as reações de ódio, de revolta do adolescente são demandas de amor. Mas como que eu posso estar falando isso, né? Pois é, não foi eu que disse, não. Foram os grandes estudiosos. Graças a Deus, né, Leco, que alguém estudou isso mais profundamente e contou pra gente. Então, esse desajuste que você está apontando, né, e que muitas das vezes aparece como raiva, rancor, na verdade é essa criança se transformando em adulto e percebendo que agora ele é capaz de decidir, ele é capaz de tomar a rédea da própria vida, né? É um rompimento Sim, natural dessa linha do tempo, né? porque essa revolta, né, para se desgarrar daquilo que não é dele, que foi falado dele, né, para ele se entender assim, quem sou eu no meio disso tudo? Só Uhum. que, gente, não é simples assim, né? Isso é. Primeiro, que a pergunta não está formulada assim claramente, como eu estou dizendo. E junto a isso, tem toda a transformação provocada pelos hormônios da idade, a transformação no corpo, que é desagradável, muitas vezes, né? Imagina, outro dia eu era criança, agora eu tô cheio de pelo. Eu sou menina, tô com seios enormes, meu quadril mudou, tô me Hormônio, né? achando Muito gorda. hormônio influenciando, né? Sim, menstruar, que é desconfortável, né? Para o menino, nascer pelo no rosto. Você gosta, né, Léo? Você tem barbinha, você conserva a sua Eu não barba. tenho cabelo, Mas né? Eu tenho que colocar em algum lugar. nascer pelos no rosto, né? Então, são muitas coisas que acontecem juntas. E a cobrança que havia lá, ela continua existindo. Você tem que ir para a faculdade. Você tem que ter uma profissão. Mas é diferente, gente. Hoje, por favor, não me levem a mal. É, eles viram para a gente e falam assim: eu quero, minha profissão, eu quero ser youtuber. Eu falei com isso com o Eles, meu filho, sabia? Ele falou, eu quero ser youtuber. Eu falei, não, beleza, você pode ser. Mas antes você vai ter que vai se formar numa faculdade muito boa, e aí você vai ser youtuber daquilo que você se formou, tá bom? Ele, não, perfeito, tá bom. Então, ok, eu acho que é uma troca justa, né? né? Porque é nossa tendência, enquanto espíritos aqui do planeta Terra, desejar pelo outro. Porque assim como tem o que a gente imagina que o outro espera de nós, tem aquilo que a gente imagina e espera do outro. Ah, eu desejo que meu filho ou minha filha seja, sei lá, coisa muito legal, deixa eu ver, diplomata. Vou dar meu exemplo lá de casa, né? Eu sou psicóloga de formação e sou psicanalista. Minha filha não liga para nada disso. Eu sou espírita, minha filha não é. Dói, gente. Dói. É isso mesmo. Porque quando a gente cria expectativas em relação a eles Projeções, também. né? A gente projeta o que, É. que a gente acha que vai ser, o que, que não E vai. isso gera conflito dentro de casa. Por quê? Você espera que o filho vá falar. Ah, outra coisa, por exemplo, você levava teu filho para a escola, aí entregava lá no portão, né? Deixava ele entrar, ele jogava beijinho, te agarrava assim, gostoso, né? Hoje em dia você vai levar, não olha nem para tua cara. Eu fui dar um beijo nele há pouco tempo não, antes da pandemia. Ele, não, não, pai, aqui não. Eu falei, caramba, que absurdo. Eu fiquei sentido. Eu não demonstrei, É, mas eu fiquei sentido. sim, Eu falei, mas caramba, não parece uma. Ai, espetar o fundo. Esses dias eu fui lá, eu estava passando em frente, que eu moro perto da escola dela, né? Falei, ai, você tá onde? Eu tô aqui na frente. Falei, vou passar aí para te dar um oi. Ela, não, vem. Aí eu desliguei. Aí cheguei lá, sai daqui, mãe, sai daqui. Aí eu, ai, sai daqui. Então tem isso, né? Tem a nossa capacidade, por isso que eu falei no início. A nossa capacidade de lidar com o adolescente vai depender de como a gente se constituiu como exato. sujeito, tá? De como Se a a gente gente for. amadureceu, né? Porque às vezes Porque entrar se. nesse embate é mostrar realmente que são duas crianças, né? Brigando por espaço. Sim, precisa haver esse espaço não só para o adolescente se constituir enquanto sujeito adulto desejante das próprias escolhas de vida, que ele tem as rédeas da própria vida, mas também para que os pais possam entender quem é essa pessoa que ele está se tornando. Então, não espaço só para o adolescente, quando ele se fecha no quarto,
aquela caverna escura, tudo fechado, e só aquela luzinha acesa ali do celular ou do computador, esse é o tempo que ele precisa, ele não está doente, tá? Existe uma diferença entre o que é da adolescência e o que é doença. Isso por si só não é doença. Não é patológico, né? Não, é a patologia. Cabe aos pais segurarem a onda e observarem. Tem que estar perto, tem que estar observando. Faz de conta que não está vendo, mas está vendo. Deixa eu fazer um link com você disso tudo que a gente está conversando, que está muito interessante. Eu queria trazer um pouquinho mais para a doutrina espírita, né? Qual é a visão do espiritismo para a adolescência, para esses conflitos que vão surgir? O que está acontecendo, né, entre essa relação espírito e corpo, para nesse momento é como se o espírito começasse a querer aparecer? Existem várias questões em relação a isso. Uma grandíssima é a fase de transição do planeta Terra. A gente está tentando passar, já entramos aí nesse processo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, a gente está aí. Com isso, não sei se eu posso chamar assim, a característica dos espíritos que reencarnaram nessa fase é diversa. Então, isso, desse momento atual, que é diferente de onde tudo era proibido, mas você tinha referências. Hoje, é a cultura do tudo pode. Tudo pode, o que a gente está fazendo, já que pode tudo? O que você acha, Leco, que está acontecendo? Já que pode tudo. E quem são as nossas referências, né? A gente não tem aonde se escorar. Então, o espírito que nasceu um tempo atrás, pegou aquele jeito, né, anterior, que você tinha referência bem marcada do pai, tem um lado positivo e o lado negativo, tá? Uhum. Mas tinha pai, mãe, filho, a família era constituída daquela maneira. Nisso que começa a se perder ou se transformar, porque a família hoje ela é diferente, não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim, estou dizendo que ela é diferente. Até a gente se enxergar nesse novo modo de ser e com mais liberdade, e também liberdade por causa das redes sociais, a gente não tem aonde se segurar, enquanto espírito, enquanto sujeitos. E a realidade, como ela está cada vez mais presente, nua e crua, como ela é, se cair uma bomba agora, todo mundo vai saber. Em questão de segundos, né? Por quê? Porque a internet, ela possibilita, né? A comunicação, ela veio para o bem, e a gente tem que administrar essas consequências também que essa comunicação ela gera, essa comunicação globalizada. Então, a doutrina espírita, eu trouxe até aqui uma ajuda da Joana de Ângeles, tem um livro que eu gosto muito, olha. Sempre ela, né? Essa suspeita de falar, que eu gosto muito, e a Joana, ela é um espírito que ela está mais à frente, ela já está começando a falar de psicanálise, inclusive, né? Então, ela já saiu daquela questão holística, que a gente precisa do conforto, né? A psicologia enquanto uma palavra que nos faça entender os comportamentos. A Joana, ela fala, ela não tem um vocabulário muito simples, mas ela já começa a aprofundar essas questões da alma e entrar pela psicanálise, que estuda o inconsciente, né? Porque espírito e alma e psique são a mesma coisa. Então, falar do espírito, falar de psicanálise, você está falando do mesmo ambiente aí. Aí ela diz aqui para gente o seguinte: a plenitude da vida, na fase da adolescência, exterioriza-se, deixando que todos os conteúdos arquivados no inconsciente do ser passem a se revelar em forma de tendências, aptidões, anseios e tentativas de realização. O adolescente ele está o tempo inteiro tentando se afirmar como sujeito, tentando ter essas referências que são próprias.
tentando se desprender dos desejos, das falas, né? Do simbólico do pai e da mãe. Então, representando aqui, né, o que o Espiritismo diz, Joana fala para a gente que a plenitude da vida, onde se exteriorizam as coisas, é como onde o espírito, Leco, ele começa a se mostrar quem é. Então é como se a individualidade tivesse ainda presa num corpo infantil e aí, de repente, ela começa a botar as asinhas de fora. Ó, esse aqui sou eu, né? Exatamente, como se fosse um processo de lapidação do espírito e que a gente vai viver isso diversas vezes. A gente vai encarnar, vai nascer bebê, alguém vai falar da gente, aquela coisa toda, vai crescer, vai ficar adolescente, várias vezes, isso não é à toa. Eu acho esse processo muito lindo, porque Deus nos dá essa oportunidade de, a cada encarnação, a gente sofrer essa lapidação. E ela fala também nesse livro da importância da família, da questão moral. Como é que fica a questão moral hoje em dia? A moral era repressora. Hoje, a tendência é ser mais liberal, porque a gente não pode tampar o sol com a peneira. A gente não pode fingir que acontecem várias coisas quando a gente chega em casa, porque eles já sabem. O pessoal na escola já contou. Ou eles viram na internet. Ou eles assistiram na televisão. Então, nós é que temos que mudar. Olhar para o adolescente de outra forma. Agora, quando acontece de aparecer uma patologia para além da adolescência, aí a questão é outra. Por exemplo, como perceber que o filho está adoecendo, né? Ele começa a se isolar muito, inclusive dos amigos. Alteração no sono, ou dorme demais de dia, não dorme de noite, começa a trocar a noite pelo dia, ou come demais ou come de menos. E principalmente, gente, os olhos, eles são os espelhos da alma, né? Eles falam se a gente está bem ou se não está. Observem o olhar dos seus filhos, porque pelo olhar dá para ver se existe alguma apatia. Porque o que é a depressão? É a perda do sentido de vida. É ir de encontro a algo relacionado à morte. A gente tem isso na gente, né? O destino da vida é a morte. Mas a gente não precisa viver como se estivesse morto ou morrendo. E já que você está Isso falando isso, Gabi, eu acho que isso é muito importante, a gente precisa abordar, porque a gente está, principalmente nesse setembro amarelo, né? E o número de adolescentes buscando suicídio é muito grande. Eu também tenho essa informação aqui, que isso aí está falando nos Estados Unidos, mas a gente pega isso para o Brasil e provavelmente os números são bem parecidos também, né? Que as tentativas de suicídio entre adolescentes aumentaram mais de 50% na pandemia, né? Aí depois eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse papel da pandemia, de estar em casa, de estar em casa e dentro, às vezes, no ambiente de conflito, né? Porque agora ficou durante muito tempo, muita gente dentro de casa e sem poder respirar o ar lá de fora. Eu acho que deve ter aumentado essa questão de depressão. Eu lembro que a gente estava conversando, você falando muito também do adolescente que anda se mutilando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. no processo de depressão, a pessoa, né, não só adolescente, criança também, tá, gente? Criança tem pensamento suicida, criança também deprime, tá? Isso precisa ser falado. Não pode haver mais preconceito com esse tipo de questão. Isso também é salvar vidas. É olhar para uma pessoa, né, e reconhecer assim, essa pessoa aqui não está de frescura, ela está doente e está doente da alma, tá? Então, isso já vinha acontecendo antes da pandemia, que foi um processo designado por Deus, no qual todos nós planeta teria que se submeter, cada um está reagindo com a bagagem que tem. Se isso estava frágil, então a casa está quase caindo. O que eu chamo de quase caindo, né? Pessoas que não têm
Deprimido, ele perde a esperança em si, esperança na vida, no futuro, ele não tem vontade de fazer nada, e, gente, isso não é preguiça, isso é verdadeiro, tá? Não é coisa da cabeça, que a gente tem mania de falar assim, isso é coisa da minha cabeça, mas olha, a cabeça é de quem pensa, o pensamento é atributo do espírito. Então, isso é uma questão do espírito que está encarnado, tá? Se adoece da alma, não só do corpo. E a doença da alma, ela se reflete no corpo. A angústia, que ela é insuportável para quem está deprimido, né? A sensação da angústia, né? Que eles relatam como se fosse um buraco no peito, tem gente que fala que é como se estivesse apertando, né? Não conseguir respirar. Viver se torna insuportável. E se você não tem esperança em nada, nada que seja, na própria vida, numa causa, adolescente tem poucos recursos, ele está se constituindo como sujeito há menos tempo que um adulto. Então, esses pensamentos vêm, muitas vezes para aplacar a angústia, eles se cortam, tá? Isso também é muito comum. Um grito É de muito comum socorro também, né, Gabi? também. Não é para aparecer, eles se cortam como uma tentativa de solução. Tá? Eu tenho muitos pacientes de todas as idades, mas muitos adolescentes que falam de suicídio, né? E eles pedem ajuda. Muitos adolescentes pedem para se tratar e alguns pais, infelizmente, acham que não é necessário. Tá? Então, alguns são tocados na vaidade, mas, puxa, como assim o filho meu está com problema? A gente é uma Vê um geração defeito? também, né, que acha que ir para psicólogo, psiquiatra é coisa de maluco, né? Não, meu filho não é maluco, é isso. Ainda vivemos numa sociedade muito ignorante, né? Vou te falar, se fosse maluco era mais fácil. Porque a questão do psicótico, ela é mais simples que a do neurótico. Um psicótico medicado, ele pode viver muito melhor, estou te falando pela experiência clínica, tá? Eu vejo ele pode viver muito melhor do que um neurótico, que tem, o neurótico tem os conflitos, né? É aquele que é culpado, é aquele que recalca, né? Que o proibido, aí aquilo que é recalcado aparece no corpo, né? Então, o adolescente, ele pode sim pensar em tentar cometer suicídio. Infelizmente, muitos conseguem, né? E sabemos, não sei se todos que estão aqui são espíritas, né? O destino de quem tira a própria vida, a esperança é de uma realização de um problema, a finitude de um problema. Mas o Ivone Pereira diz que o primeiro impacto que se sente quando se tira a própria vida e se chega no plano espiritual é a decepção. É que Porque se não acabou, vê né? que não Continuou vivo. funcionou, Continuou continua. vivo, né? Mas agora com E todo esse peso dessa minha a escolha mais, infeliz, né? exatamente. Então, não se pode ter medo de falar sobre isso com os filhos. Não Tem que pode ser se um dar tabu, né? Não abertura. pode ser um tabu. Se você está vendo que não aguenta ouvir determinadas coisas, vai se tratar você, para você ter condição psíquica de ouvir seu filho. Isso não é derrota, isso não é menos-valia, nada disso, tá? Feliz daquele que reconhece que precisa se tratar. A gente trata do dente, trata do estômago, trata da pele, por que não tratar da alma? E a casa espírita e a religião, elas são fundamentais. Essa era a pergunta que eu ia fazer para você. Exatamente isso. Qual o papel, né, da religiosidade? E aí não vou nem dizer só a casa espírita, né, mas o templo religioso, né? Você está conectado com algo maior. E muitas vezes a gente precisa ainda de um templo para se conectar. E qual é esse papel aí tão importante que eu acho? A Joana diz aqui, também nesse livro, que na adolescência os ideais eles estão se desabrochando, né? Estão se revelando, ele está se conhecendo. Abrindo campo para os postulados religiosos, quer dizer, é terreno fértil, apropriado para que a gente possa tocar nesses assuntos. Que, bem direcionados, norteiam com segurança os passos juvenis. Porque é toda questão moral, né, gente? As referências.
o bem e o mal, poupando o iniciante nas experiências humanas muitos dissabores e insucessos nas diferentes áreas do comportamento, incluindo aquele de natureza sexual, porque todo ser humano se desenvolve sexualmente. Isso não é um tabu, quem está falando isso é Joana de Ângeles, tá? Por isso que eu gosto muito dela. Não tem mimimi com a Joana, ela é bem direta. Quando o adolescente não encontra os paradigmas da religião, torna-se amargo, inapto para enfrentar desafios, fugindo com facilidade para a rebeldia e o sarcasmo, portas de acesso à delinquência e desespero. É como se tivessem duas vertentes, né? Ou você tem alguma referência moral, que mesmo tendo a gente se equivoca, ou você não tem uma referência moral, que a religião traz isso, né? A fé, não só o templo religioso, como você falou, mas acreditar em algo. Porque acreditar em algo para além, algo maior, que chame de Deus, que chame de, sei lá, de energia, do universo, mas se existe a fé, isso que eu falei da gente ter onde se segurar, já é um lugarzinho que a gente tem. Opa, estou sofrendo, mas espera aí. Eu sinto um conforto quando eu leio um livro espírita, ou então eu estou na mocidade, ou quando eu converso com um amigo, ou quando a minha família está fazendo o evangelho no lar. Por isso que o exemplo de pai e mãe, embora eles não queiram e digam que não querem seguir nada do que os pais falam, a gente fala, vai por aqui, eles querem ir por ali, isso fica, gente. Então, temos que suportar essa passagem, né, que é a adolescência, que ela tem cura. Sabia que a adolescência tem cura? Sabe qual é a cura da adolescência, Léo? Eu vou pegar um pensamento do grande escritor, né, onde dizia que envelheçam, vocês precisam envelhecer, jovens, envelheçam. A cura da adolescência é a vida adulta. Espera-se que ao final da adolescência, desse caminho tortuoso aí, se tenha um sujeito adulto. Então, que a gente consiga, né, suportar tanto quem está passando, que não é fácil, passar pela... A gente é adulto, Léo, esquece que já foi adolescente, né? Eu não esqueço, não. Eu causei tanto problema que eu não posso esquecer, não. Mas se a gente puder ter um pouquinho de empatia e pensar assim, é verdade, eu também não queria fazer nada que me diziam. Porque a gente quer ignorar, né? Um pouco de hipocrisia, né? Ignorar que aquilo acontece. A gente passou por ali. Por que a gente não pode ter paciência com eles? Eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Posso te perguntar? A gente falou de infância, falou de adolescência, que é o tema, né? Em que fase a humanidade está? Nós somos bebês? Nós somos crianças grandes? Somos pré-adolescentes, adolescentes ou nós somos adultos? Aos olhos dos grandes espíritos, nós ainda somos crianças no jardim de infância, né? Com aquela relação ainda extremamente infantilizada, né? Egoísta, que a criança é muito egoísta, tem um brinquedo, não, eu não vou dividir, esse brinquedo é meu. Então nós estamos ainda, dentro desse contexto amplo, né? Ainda somos crianças de jardim de infância, Gabriela. Imagina, então, quando a gente chegar até a adolescência. Espero que estejamos mais maduros, né? Com vários problemas ainda mais maduros. Fazer a última pergunta para você, que já estamos chegando no nosso final. Agora sim, imagina, falar diretamente para um pai e para uma mãe que tem um adolescente que está lá com seus problemas normais, naturais, né? Por que levar numa casa espírita? O que a casa espírita pode oferecer para esse jovem que está passando por esse turbilhão? Mesmo que ele não concorde em ir, mesmo que ele diga, não quero ser espírita, faça o convite. Vamos ali comigo. Só para você ver aquilo ali que eu curto ouvir essas coisas. Se ele concordar, vai junto. Mas não faça cobrança.
Porque ao entrar na casa espírita, não sei se vocês sabem, toda casa espírita tem uma estrutura muito maior no plano superior. Né? Então, acontecem coisas ali que a gente não ouve, que a gente não vê, mas que tem, só pelo ambiente estar preparado, ali a gente já se sente bem. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de entrar na casa espírita e se sentir muito bem. Se for o caso de assistir uma reunião pública, mesmo que ele não esteja diretamente prestando atenção naquilo que o palestrante está dizendo, ele também é envolvido pelo ambiente. Muitas vezes são feitas cirurgias ali no pessoal que está sentado assistindo a palestra, porque a gente tende a imaginar que o grande momento é a hora do É passe, o né? passe, né? O passe é a cereja do bolo, né? Passe e água fluidificada, mas não, quando a gente chega ali, ele já tem todo um planejamento, tudo muito organizado, não só por nós encarnados, não, mas pela espiritualidade que comanda a casa. E a gente pode até arriscar dizer que eles já sabem até que a gente está indo lá e que a gente vai levar convidado. Então, todos vão ser muito bem recebidos. Mesmo que ele não saia dali, espírita convicto, ele vai receber aquelas boas energias. Se ele concordar em tomar o passe, toma. Se não concordar, pode ter certeza que ele já recebeu enquanto estava sentadinho ali na cadeira. E se ele fizer amizade, né, com os filhos dos teus colegas ou com os teus colegas, melhor ainda. Por quê? A gente tira coisas boas, Leco, dos laços sociais que a gente faz. Por isso que as amizades na adolescência são muito importantes, tanto para a evolução quanto para um caminho tortuoso. Então é isso, e principalmente o exemplo, né? Se ele não quer ser espírita, mas ou se ele quer, melhor ainda, ele pode ingressar na mocidade, enfim, fazer algum tipo de trabalho na casa, mas ter o exemplo do pai e da mãe, ou da pessoa que cria, né? Que seja um exemplo de retidão, porque o adolescente ele não suporta falsas soluções, incoerência, aquele tal do faço o que eu digo, mas não faço o que eu A faço. boa e velha hipocrisia que a gente está acostumado no dia a dia, né? Exatamente. O que eu tenho para dizer é isso, né? Gostei muito. Gostei muito. Eu acho que o pessoal também gostou. Eu tenho lido os É, comentários aí, a turma ficou bem feliz, né? Porque e isso é interessante que o espiritismo, né? Ele nos abre essa janela do nosso cotidiano, né? A gente já passou por isso. A gente às vezes está passando novamente agora com os nossos filhos, ou às vezes com os netos, ou com o vizinho, ou com o sobrinho. E é legal porque a gente precisa ter essa visão do mundo palpável, né, que a gente falou no início, e essa visão mais transcendente também, que vai caminhar dentro de uma psicologia mais transpessoal ou passando dentro dessa visão espírita, né, do que existe ali uma individualidade e que está querendo colocar para fora as suas potencialidades. Foi muito legal. Por isso que eu gosto muito de ser espírita e respeito todas as outras religiões, mas a minha opção é espírita. Por quê? Porque a gente consegue fazer esse link, né, das nossas questões diárias com essa espiritualidade, essas informações que foram trazidas. Agradeço demais. E meu último pedido para você é a nossa oração final. E, se possível, fazer uma prece voltada para esse setembro amarelo, né, com tantos jovens passando por dramas tão terríveis, tão sérios, e às vezes estão sofrendo calados, né, silenciosamente, e as pessoas não estão percebendo esses gritos de socorro. antes da prece eu quero indicar 2 livros, tá? Isso, por favor. Um é esse aqui, Adolescência e Vida, Uhum. Da Joana, né? psicografado pelo Divaldo, da Joana, e esse aqui, do Winnicott, que eu gosto muito desse livro, tá? Muita coisa. O leigo consegue ler de boa. A família e desenvolvimento individual. Tem um capítulo só sobre adolescência aqui, que também pode ajudar. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos. Vamos nos unir nesse momento em pensamento, pedindo que os nossos amigos superiores, esses que nos acompanham no dia a dia,
estão torcendo pela nossa evolução, nos acompanhando na nossa jornada, que eles possam contribuir, nos ajudar no trato com os nossos filhos, quem não tem filhos, mas lida com crianças e com adolescentes, professores, as equipes das escolas, educadores no geral, nós possamos ter a visão ampliada para essas necessidades deles, que possamos acalmar nossos corações e lidar de forma positiva com os nossos conflitos internos, para que suportemos estes embates, os questionamentos, para que possamos entender que são espíritos tentando expurgar daquilo que trouxeram da sua história no passado. E vamos pedir principalmente pelos espíritos aqui na Terra, de todas as idades, principalmente os adolescentes, que estão sem esperança, pensando que a morte possa ser uma saída para a solução dos seus problemas, que eles possam receber o auxílio necessário, seja de um encarnado ou um desencarnado, através de intuição, que a chama da esperança possa brotar nos seus corações e que as famílias possam ter harmonia para criar seus filhos, que não são nossos filhos, mas sim filhos de Deus, designados à obra divina. Obrigada por esse momento aqui. Graças a Deus. Obrigado, tá? Gostei muito. Eu acho que tocou o coração de muita gente por aí. E fazer um pedido Que bom. especial para quem está nos assistindo, quem gostou também, se puder compartilhar essa live, que vai ser muito útil, né? E que mais famílias possam ter acesso a essas informações para tentar diminuir um pouquinho tantas dores que estão surgindo aí. E se Deus quiser, vão diminuir, né? Porque se Deus quiser, a gente já está chegando ao final dessa transformação louca que o planeta tá vivendo, né? Isso aí. Obrigada, Léo. Obrigada, gente. Beijo, Boa fica noite com para Deus, tá? todos. Também. Vou me despedir do pessoal aqui. Obrigado. Tá. Tchau. Pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço de coração a presença de tantas pessoas, tantos comentários, né? E que possamos nos unir, né, nessa causa nobre que é o acolhimento, né? Às vezes a gente não sabe trabalhar direito, a gente não tem conhecimento espírita direito, a gente está entrando agora numa casa, num templo religioso, a gente não entende nada de psicologia, mas o abraço, aquele bom e velho abraço, né? Daqui a pouco a gente já está podendo fazer e isso a gente não pode deixar de passar adiante. Um beijo, um abraço, um carinho, né? Uma palavra de esperança. A gente não precisa saber muito para conseguir passar adiante essa corrente do bem. Fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe. Boa noite, pessoal.